Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão do dia 3 de junho de 2024. Ausente o vereador Tadeu Salib dos Santos, com falta justificada. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 3 de junho de 2024. Ofício Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Número 92 de 2024. Assunto resposta ao pedido de informação número 40 de 2024. Ofício número 94 de 2024. Assunto projetos de lei. Comunicado. Canarinhos da Serra convida para o 4º encontro de coros da Igreja São João Batista de Vila Jansen, no dia 8 de junho de 2024, às 16 horas. Pedidos de providência, de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 143 de 2024. Concerto na rua Eulália Rovati e abertura de ruas. Pedido número 144. Assunto: manutenção das ruas e instalação de placas. Pedido número 145. Assunto: conserto de ruas no bairro Santa Catarina. Pedidos número 146. Assunto: conserto de buraco na rua Vils Tartarotti. Pedido número 147 de 2024. Assunto: colocação de corrimões. Senhor presidente, o expediente era esse. Bom trabalho. Quero cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco nessa noite, aqueles que estão nos assistindo online, as autoridades, dar as boas-vindas também ao servidor Gelson, que hoje inicia seus trabalhos, e uma boa noite também ao Adamati e todos os demais da imprensa. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Tiago William. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que estão aqui na nossa Casa Municipal e também estão nas suas casas, o que nos traz hoje aqui a esse plenário é falar um pouquinho sobre a preocupação. Eu sempre digo que a função do vereador não é só apenas apontar o que não funciona. O vereador precisa também trazer a sua contribuição, seja ela por uma parte, obviamente, fiscalizatória, e seja ela por uma parte de proposições, de estar aqui trazendo essas pautas importantes que permeiam a nossa cidade e as discussões. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu quero primeiro aqui fazer um gancho, porque essa semana, olha como é a coincidência do destino. Essa semana, no dia 5, nós vamos ter o Dia Mundial do Meio Ambiente. E eu, desde que pisei aqui nessa Casa Legislativa, os colegas sabem da nossa luta tremenda pela essa questão das pautas ambientais. Porque eu acredito que, infelizmente, falo com tristeza, que a gente continua ainda sem uma lei ambiental, principalmente por ações voltadas pela parte que cabe ao Executivo. Essa casa e os colegas vereadores ajudaram muito para que a gente pudesse, pelo menos, trazer essa discussão para casa. Eu sou autor da Lei 4.829, de 23, que dispõe sobre o primeiro projeto de educação ambiental, instituindo a política de educação ambiental no município de Farroupilha. É um projeto de quem? Legislativo, dos nossos vereadores. E que a gente está, até hoje, aguardando para que essa execução tenha uma situação transversal do Poder Executivo, que é da Prefeitura. Nós também protocolamos na casa essa semana o projeto de lei desse vereador que institui a política municipal de enfrentamento às mudanças climáticas. Nosso Estado e o nosso Brasil, o nosso mundo, há muito tempo vem se transformando pela situação das mudanças climáticas que
muitas vezes tem pegado as cidades de forma surpreendente e inesperada. Nós acreditamos que é necessário, em vez de a gente só ficar dizendo como que foi a condução dos prefeitos, também nos unir pela parte que nos cabe do Poder Legislativo, que é o quê? Apresentar leis. E por isso que nós estamos apresentando o projeto de lei número 15, que institui a Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. Essa lei municipal, que depois vai tramitar pelas comissões, nós vamos discutir muito ela aqui na casa, ela traz diversas informações sobre a implantação dessa política pública, porque nós precisamos que essa situação que envolve as mudanças climáticas na nossa cidade precisa ser política pública. Ela precisa ser permanente. Ela não precisa, aliás, as cidades entenderam que mudanças climáticas não é só ter a defesa civil e chama quando a coisa fica feia. Mudanças climáticas, nós precisamos ter políticas públicas que possam trabalhar esse tema de forma permanente na sociedade. E é por isso que esse vereador apresenta e protocola na Casa Municipal e esse projeto que institui a Política Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. Em outras oportunidades, nós vamos estar aqui defendendo e falando um pouco mais desse projeto que ainda passa pelas comissões, porque nós entendemos que as ações que a gente tenha que fazer, quanto cidade, precisam ser feitas agora. Talvez, assim como o projeto de nossa autoria de educação ambiental, talvez não sejam imediatas as situações dessas, mas educação ambiental e toda grande política ambiental como eu sempre falei, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que a gente não pode é ignorar que o mundo mudou, é ignorar que o meio ambiente não é o mesmo. Valandro, nós estávamos agora, antes de começar a sessão, falando, não tem mais como prever o que vai acontecer com o meio ambiente. A mesma situação, Maurício, que acontecia no passado, do sol e da chuva, não se repetiu mais nos últimos anos. Aliás, está cada vez mais inesperada. A fruta que você esperava no mês, acaba que todas as condições climáticas para aquele cultivo foram adversas. Como a gente trabalha com isso? Quais as políticas que, no ponto de vista do município, nós possamos trabalhar, porque quando o mundo muda, quando o meio ambiente muda, como é que a gente planta? Quando o meio ambiente muda, como é que a gente escoa a água? Quando o meio ambiente muda, como é que a gente constrói os bairros? Quando o meio ambiente muda, como a gente muda a política administrativa de uma cidade? É nisso que o projeto de lei de nossa autoria, a partir de agora, começa a discutir nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. E convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Não, perdão, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, assessoras, assessores aí das bancadas, o grande Adamati. Senhor presidente, Farroupilha foi lembrada lá no Paraná, nesse domingo. No domingo, dia 2 de junho, Cascavel, Paraná, foi palco da terceira etapa da Fórmula Truck 2024. Com muitas garras técnicas, Tiago Belaver levou o nome da cidade de Farroupilha ao pódio, conquistando o terceiro lugar da categoria bomba ejetora. Pilotando um caminhão Mercedes-Benz com peso de 4.500 kg, cerca de 800 cavalos de força, velocidade controlada por radar, 170 km por hora, no final da pista. Equipe DBC Belaver foi composta pelos seguintes nomes: piloto Tiago Belaver, membros da equipe Charles Ferri, Daniel Dalpisal, Rodrigo Portaluppi e Douglas Coletti e o famoso Sérgio Marcon. A competição contou com a participação de 50 caminhões. Para ver que Farroupilha é bem escalonada,
e participa numa categoria muito perigosa. Dirigir um caminhão com 800 cavalos de força, 4.500 quilos, o peso dele, e segurar esses brinquedos nas curvas não é fácil, senhor presidente. Então, Farroupilha está bem de piloto, bem de fãs que gostam de caminhão, praticam o esporte, deixa as famílias com o coração pesado aí, correndo essas máquinas aí. E está levando para Mato Grosso agora a quarta etapa da corrida, dia 13 de julho. E para ver que essa equipe aí é a terceira desse ano. E agora que conseguiu alinhar os caminhões. A primeira foi no Uruguai. Correram meio que pouco. A terceira, também a segunda, não me lembro o que foi. A terceira foi em Guaporé. Sofreram um acidente gravíssimo. Fizeram hora de arrumar os caminhões tudo direito. E foram lá para o Paraná para subir no pódio. E primeiro também dizer que levar a Farroupilha num pódio, nessa categoria é a primeira. E essa gurizada aí vai longe. Tanto o Thiago como o Fério, o Daniel, eles têm o sangue que corre na veia, mas não é sangue, é óleo diesel. Eles têm a garra de fazer essas coisas aí, amor. E as mães deles também nem gostam de ver. Então, só para lembrar que Farroupilha está na Fórmula Truck, e não está para brincar. Está para subir no pódio e mostrar que Farroupilha está dentro. Muito obrigado aí. Obrigado, vereador Maurício Belaver. Agora sim, convido o Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, ao nosso presidente da Câmara, à imprensa, a todos os nossos colaboradores, nossos funcionários, todos que aqui se encontram para nos acompanhar nessa noite fria do dia 3 de junho. Eu gostaria de agradecer aos colegas Sense e Maioli por me cederem esse espaço. Muito obrigado. Antes de começar propriamente a minha fala, eu gostaria de falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o respeito. Porque o respeito é uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. É aquela coisa do respeite se quiser ser respeitado. Isso serve também para mim. E eu vou invocar o projeto do vereador Marcelo Broilo, juntíssimo com a primeira-dama do nosso município, que tem o título Me Respeita. E eu gostaria de dizer também que a Lei Maria da Penha não identifica apenas dolos físicos. A Lei Maria da Penha identifica também o dolo intelectual. Eu gostaria de dizer para todas as mulheres que busquem seus direitos, porque agressões verbais também podem ser considerados dolo. Mulheres, não se deixem intimidar com palavras ou ameaças. Levantem suas cabeças e lutem, mas lutem muito pelo direito de serem respeitadas. Uma vez explanado isso, eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que está em pauta nos últimos dias, a questão do arroz importado. De acordo com o deputado estadual do Rio Grande do Sul, Marcos Vinícius, 2 perguntas deveriam ser feitas ao governo federal. A primeira, por que o governo
não compra 1 milhão de toneladas de arroz subsidiado do nosso arroz gaúcho? E segundo, por que, em vez de zerar o imposto do arroz importado, o governo federal não zera o imposto do nosso arroz gaúcho? Estaríamos melhorando e ajudando não só a vida do produtor, mas principalmente a do consumidor, que continuaria a ter na sua mesa um arroz de qualidade, o nosso arroz branco do dia a dia. Vejam que o governo federal se indispôs até com o Mercosul, que inicialmente chegaria a 400 milhões gastos na compra desse arroz. Agora, multiplicou-se os pães, são 7,2 bilhões. E o que inicialmente seria distribuído apenas para pequenos mercados que contariam com, no máximo, 5 pontos de caixa, agora também serão distribuídos aos hipermercados. Vamos pensar o seguinte: agora é o arroz. E amanhã? Outros produtos poderão seguir pelo mesmo caminho. Talvez a importação do arroz cause um prejuízo tão grande ao agronegócio que continuará a acontecer nos próximos anos devido ao fato que o produtor do arroz estará tendo dificuldades financeiras para manter essa produção. Talvez essa importação cause um prejuízo tão grande que essa intervenção do governo nesse momento significa um prejuízo imensurável na economia gaúcha, que já está tão massacrada, tão arrasada pelos efeitos climáticos. Talvez alguém consiga explicar essa atitude do governo federal. Talvez alguém consiga dizer quais são os objetivos do governo, que até se indispôs na reunião do Mercosul, chamando-os de especuladores. Isto levou o ministro uruguaio a dar um pito no ministro brasileiro da Agricultura, Fávero. Antônio da Luz, que é o economista-chefe da Farsul, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, e segundo ele mesmo não sabe o rumo que as coisas vão tomar a partir dessa intervenção. Porque o governo está intervindo no mercado de uma forma a causar prejuízo na nossa agroeconomia. É algo para que todos pensem e se preocupem. Que futuro nos aguarda? Eu gostaria também de salientar uma ação do nosso Congresso pela derrubada de 3 vetos ao presidente atual, que eram demandas que a comunidade exigia. Primeiro, impor censura no Brasil. Falar mal do governo podia dar cadeia. Segundo, proibição de gastos do dinheiro público para financiar campanhas, como, por exemplo, campanha pelo aborto, ideologias de gênero. E, por fim, as saidinhas. Então, derrubados esses 3 vetos, eu preciso salientar a ação do Congresso. Estamos indo no passo certo. E, para finalizar, eu queria deixar uma sugestão de leitura sobre Lições das Águas. Esse livro foi lançado em 2009 com o título A Enchente de 1941, com textos de Rafael Guimarães. A história serve para que aprendamos com o passado,
a evitar as tragédias atuais e futuras. Olha só, nos primeiros 15 dias de maio, choveu em Porto Alegre, nos primeiros dias de maio de 1941, choveu em Porto Alegre 619,4 milímetros. Nos 27 primeiros dias de maio, choveu em Porto Alegre 513,6 milímetros. Bento e região vai dar muito mais de 700, mas estou falando da região de Porto Alegre, em função do muro. Por que, então, em 1941, 4,75 centímetros do Guaíba estavam acima do nível? E agora, com menos chuva, em Porto Alegre, são 5,25, que são 50 centímetros a mais. É o nível mais alto, mas com menos água. Por que isso acontece? Nós podemos dizer que, em 83 anos, houve muito depósito de detritos, lama, de areia, elevando o fundo do rio. Na época em que o muro da Mauá, 70, 71, ele foi criado, ambientalistas foram absolutamente contra a criação do muro, porque estaria separando Porto Alegre do Guaíba. Mas não foram apenas ambientalistas. Os esquerdistas também lutaram pela derrubada do muro da Mauá, porque havia sido criado no governo militar pelo presidente Médici. A propósito, a Câmara Legislativa, em 97, votou favorável à derrubada do muro, mas isso não aconteceu. Optaram por esperar se havia alguma outra maneira de salvar a cidade. Em agosto de 83, o muro foi testado. Tudo estava emperrado. Tudo. E mesmo após isso, após 83, os ex-prefeitos não fizeram nada. Nada. A lição de casa e as comportas não tiveram manutenção alguma. A tragédia de setembro, enchente de São Miguel, não serviu de ensaio para o que viria alguns meses após, ceifando vidas e bens materiais. Que essa tragédia sirva de lição. Que a perda de vidas e de bens materiais possam, enfim, servir para um bem maior. Qual seja a ação para evitar que a tragédia se repita. Uma boa leitura e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo, e convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui nos prestigiando presencialmente, aqueles que nos assistem de seus lares, nossos assessores, os funcionários dessa Casa Legislativa. Hoje trago duas pautas relacionadas às questões voltadas às políticas públicas para as mulheres, principalmente a violência contra as mulheres, já que os índices demonstram que continuam em nível altíssimo, desastroso no nosso país. Então, no site www.12senado.leg.br, na matéria do Rádio Senado, da Marcela Cunha, traz uma informação importante nas questões de violência contra as mulheres. O mais tocante na violência sexual, que é que o Senado aprova castração química voluntária para os estupradores reincidentes. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, aprovou, em caráter
terminativo o PL 3.127 de 2019. A castração química voluntária de condenados mais de uma vez por crimes sexuais foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por 17 votos a 3 votos contrários. Agora, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em plenário. O projeto do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, prevê que o condenado mais de uma vez por crimes contra a liberdade sexual poderá optar pela castração química e, assim, obter a liberdade condicional. O tratamento hormonal de contenção do libido será voluntário e oferecido apenas a quem for reincidente nos crimes de estupro, violação sexual mediante fraude, o estupro de vulnerável menor de 14 anos. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, acredita, no seu voto, que medida vai inibir novos casos. O senador Flávio Bolsonaro diz: esse talvez seja o crime mais abominável da nossa sociedade e o trauma que fica para uma criança, uma mulher, para o resto da vida. Essa fica condenada a uma prisão perpétua e precisa de muito tratamento para conseguir superar, para retomar a vida. Então, é uma pauta que extravasa a questão ideológica. Certamente, a gente vai estar fazendo bem para muitas mulheres e talvez até para os estupradores, para se livrarem disso, que talvez não tenham nem controle, dependendo do caso. O texto, inclusive, cita que a medida vem sendo aplicada em países como Reino Unido, Noruega, Argentina e parte dos Estados Unidos com sucesso. A proposta recebeu 3 votos contrários, entre eles do líder de governo Jacques Wagner, do PT da Bahia. Para ele, o inibidor de libido pode incentivar outras formas de violência em indivíduos com alguma patologia. Esse senador diz: a gente fez isso aí, ele não poderá mais estuprar no sentido literal da palavra. Sei lá, Deus livre e guarde, se ele vai pegar uma faca. Já que agora eu sofri isso por causa das mulheres, agora eu vou fazer isso e aquilo outro. Não sei. Então, eu tenho medo se essa saída é uma saída ou se nós vamos empurrar esse cara, sei lá, para o quê. Porque é uma perversão. É um cara que é doente mental. O que ele vai fazer com a ira? Esta foi a justificativa por não votar favorável à castração voluntária. A aceitação do tratamento não vai reduzir a pena aplicada, mas permitir que seja cumprida em liberdade condicional, enquanto durar a aplicação hormonal. O preso só poderá sair do regime fechado depois que uma comissão médica confirmar o início do efeito inibidor do libido. O relator também foi o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. E teve também uma emenda do senador Sérgio Moro, da União do Paraná, que foi incorporado ao relatório para reduzir de 2/3 para 1/3 o tempo que o condenado precisa ter cumprido em regime fechado para ter acesso ao tratamento, feito no hospital de custódia. O objetivo é incentivar mais adesões, considerando o prazo mais curto para a liberdade condicional. Então, foram 17 votos contra 3. Agora, sai do Senado, vai para a Câmara dos Deputados. Aqui merece uma reflexão se realmente a castração química voluntária é uma medida que auxiliará nos crimes sexuais contra as mulheres. Mas foi tentado um projeto de lei para que fosse compulsória essa castração química, mas não passou pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, de forma voluntária, talvez seja a forma de aprovação e uma expectativa que ajude a coibir os crimes sexuais contra as meninas e contra as nossas mulheres. Só saberemos se os índices irão diminuir se tentarmos. Vamos contar com a sensibilidade agora da Câmara dos Deputados. Outro tema, seguindo as questões voltadas às mulheres, é a mulher na presidência e mais políticas públicas em relação, principalmente, à violência contra a mulher.
Nesse sentido, a cnnbrasil.com.br, numa matéria com o título A Primeira Mulher Presidente, se referindo ao México, que terá a primeira mulher na presidência. Ali, a pesquisadora de pós-doutorado do Centro de Pesquisas e Estudo de Gênero, a UNAM, a Georgina Cárdenas, disse que a chegada da primeira mulher à presidência do México é importante, porque é uma referência para as mulheres, porque envia uma mensagem que pode criar espaços. Que os tetos de vidro podem ser quebrados. E a tradição, expectativa de que as mulheres se dediquem à casa, somente à casa, pode acabar. De acordo com a ONU, mulheres, em 13 de maio de 2024, apenas 28 mulheres em todo o mundo serviam como chefe de Estado ou de governo. Há muita expectativa focada principalmente em grupos feministas que esperam que a ex-chefe de governo tenha uma agenda de gênero agora e aborde as principais questões pendentes para as mulheres no país, lá no México. Uma das questões é o feminicídio, é a violência contra as mulheres. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e de Geografia, nos primeiros 3 anos da presidência de Andrés Manuel López, que é o atual presidente do México, foram registrados pelo menos 11.852 casos, um aumento em relação aos 7.439 registrados no mesmo período em sua presidência antecessora. Assim, comenta que, ao falar sobre violência contra a mulher, será importante e rever e prestar especial atenção à designação de orçamento, inclusive, necessário, e que políticas públicas voltadas para essa questão realmente beneficiam as mulheres, porque acredita que durante a campanha, da agora presidente do México, não ficou claro como isso seria tratado. Como exemplo apesar de criação de protocolo nacional de atenção integral às mulheres, meninos e adolescentes órfãos de feminicídio, ainda existem desafios na sua implementação e falta de registro oficial de vítimas. Lá, a questão da paridade também precisa ser levada a cabo, ou seja, a paridade transversal já está na Constituição, o que implica que os partidos políticos não devem registrar um único gênero nas suas candidaturas, de forma tendenciosa. E será importante que todos os órgãos do governo federal respeitem isso. Acrescenta ainda que também é necessário abordar a agenda da diversidade, na qual está incluída a comunidade LGBTQ+. Porque muita gente fala da agenda feminista, mas o mundo não é binário e deve ter espaço na sua agenda também. Destaca ainda que as eleições representam sempre a esperança e mudança. Esta é uma análise da pesquisadora, muito importante, que devemos acompanhar. Mais esse avanço, quanto mais lideranças mulheres ocupando cargos de poder, se bem definida a agenda voltada às questões de políticas públicas às mulheres, principalmente nas questões de violência contra as mulheres. E que, melhor no México para demonstrar essa questão, país que por si só tem demonstrado que a violência lá é latente. Haja visto que nesta campanha eleitoral do México, em que tivemos a primeira mulher presidente, nós tivemos 39 candidatos foram mortos, só na campanha eleitoral. Vamos acompanhar para analisar se realmente é um avanço, se foi realmente um avanço, ou mais uma pauta política para chegar à presidência, como muitas que temos acompanhado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú, e convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto Amarante. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite à nossa imprensa, ao Adamati, ao Zé Todoro, todos os demais que estão aqui nos assistindo essa noite. Quero dizer que estamos numa fase, como há sempre as situações de intempérie em nosso município e nosso estado, há fases.
Houve a fase de salvar vidas, a fase de abrir os acessos para então ter contato com as pessoas e também buscar ali o atendimento para essas pessoas. Teve a fase de levar alimentos, roupas, e agora é a fase de reconstruir casas, que isso só pode ser feito através de valores claramente, como são valores mais robustos dos governos municipais, estaduais e federal. Mas também quero trazer o assunto para o nosso município. Porque o município lá atrás, que caberia a situação de calamidade pública e que eu sugeri nessa tribuna já para de imediato ter entrado com situação de emergência, porque era a situação que poderia ser viabilizado, como de certa forma foi. Foi dito aqui que o nosso município também estava devastado, se buscou informações que não, até hoje não se apresentou aqui ainda aonde vai ser gasto os 10 milhões em uma contenção, como foi citado, em uma única contenção, que isso é bom trazer para nós, ou para esclarecimento dos vereadores e a população, aonde que vai ter esse gasto. É possível que vai ter gasto? Sim, claro que vai ter gasto. Teve muitas barreiras que a chuva e os trovões com os seus movimentos, que a nossa região é muito rochosa, provavelmente movimentou também a terra. Mas é algo normal comparado com o que aconteceu com nossos municípios vizinhos, que foram devastados totalmente. Quando eu vejo o nosso executivo municipal buscando técnicos, alguém da Defesa Civil de Brasília para, de certa forma, dar credibilidade na sua fala, essa mesma pessoa que já esteve aqui em 2020, como ele mesmo citou na emissora de rádio aqui local, que eu não sei, 2020 era campanha eleitoral, não sei se ele veio para contribuir, enfim, e agora, de uma forma ou de outra, ele está novamente no ano eleitoral aqui defendendo algo indefensável, porque a população de Farroupilha, ela não acredita mais no seu líder, tanto que houve uma própria reclamação do prefeito municipal na imprensa e do vice, que as pessoas não respeitam as placas de sinalização que lá é proibido passar. Mas por que será que não respeito? Porque o seu liderado não vê mais como um líder. É hora de trocar de líder, então. É hora de trocar, porque tem que ser renovado. Porque senão continuarão não acreditando mais no seu líder atual que está. Porque há um depreciamento na sua fala. Porque exatamente, as pessoas, há uma questão negativa, há outra questão negativa, há uma questão depreciativa no setor turístico aqui do nosso município, principalmente, e outros setores são afetados indiretamente, porque o comércio, a indústria, que um provém do outro, são depreciados. E quando o nosso líder também, nesse momento, ele fala que para ser líder, ou ele dá um entendimento, tem que ser empresário, tem que ser pessoa que saiba administrar o orçamento de seus negócios. Mas há uma diferença, há uma grande diferença de um líder que administra o seu negócio para si, buscando sempre a remuneração financeira para si. Diferente daquele administrador que tem que administrar os impostos para toda uma população do nosso município. Administrar o dinheiro do outro. E não é o que a gente vê aqui no nosso município. A gente continua vendo, e posso trazer exemplo, do próprio líder administrando para seus negócios. Há exemplo do seu empreendimento aqui na frente da SICS, ou próximo da SICS, que liberou antes, e isso eu recebi lá atrás,
antes dele lançar o novo plano diretor, para que tivesse prédios de, no máximo, 7 andares de altura. Este era o início do plano diretor. Depois, com muita luta dos vereadores e da sociedade civil organizada e da população como um todo, mudou este direcionamento, mas antes garantiu o seu. Como na penúltima sessão aqui dessa casa, a gente lembrou de um loteamento que foi feito, mas não foi repassado à área que é do município. Por quê? Porque tanto faz, esse negócio não é meu, é da coisa pública. Então, eu acho que às vezes a ignorância, a prepotência de um líder, ela não pode ser maior que o seu tupete. Pode ser do mesmo tamanho, mas não maior. E aqui, nesse momento, está sendo maior. É hora de rever e de ser mais humilde, não criticar um vereador ou qualquer pessoa que fosse com inferioridade. Por quê? Porque muitas vezes está se achando pequeno. Eu acho que ninguém é inferior a ninguém. Nós somos do tamanho que somos, porque o empresário, na medida que ou tem o seu patrimônio, quando ele ganhou aquilo tudo pronto e de repente todo o conhecimento do mundo em suas mãos, é fácil de manter. O problema é aquele empreendedor, aquele empresário ou aquele técnico que desenvolveu consigo, no andar de sua vida, o seu patrimônio. E aqui nós temos muitos empresários que fizeram isso, que não ganharam de mão beijada, que tiveram que adquirir. É bem diferente, como muitas pessoas chamam, de alguns mofadinhos que se acham, né, o senhor de todos os poderes. Não é assim que o mundo das pessoas pensam e vivem no seu dia a dia. Mas também queria fazer uma reflexão da economia que nós, vereadores, eu, vereador Roque, o vereador Juliano, fizemos com a Pedro Grandene, que já estava licitado 15 milhões. 15 milhões seria o custo dessa obra. E com luta com empreendedores, com comerciantes, vereadores, conseguimos mudar a rota disso e conseguimos economizar ali 12 milhões, que pode ter sido gasto aqui na São Vicente Marte, que está sendo feito agora, começou a ser feito agora, pode ter sido utilizado na Domênico Fim, na São Vicente Marte, quero corrigir, porque era orçamento ainda do governo Clayton, errei. Mas na Silveira Martins, que foi sugestão nossa, foi nossa, vereadores, aqui, ó, nós imploramos para fazer a pavimentação naquele trecho, que era a nossa defesa. Falamos muitas e muitas vezes. E só para terminar, vereador Juliano, já te passo a parte, também na Pai e Filho, que também era um questionamento nosso. E sobrou dinheiro, porque aí não foi os 12 milhões. Então está sendo aplicado e poderia também ser utilizado esse dinheiro agora no interior que tanto precisa. Cedo a sua parte. Uma parte ao vereador Juliano Balgarten. Obrigado pela parte, vereador Amarante. Importante lembrar, a rua São Vicente do bairro Nova Vicenza foi recurso projeto do governo Clayton e Pedroso. Sim, senhores, senhoras e etc. Tem que deixar bem claro que sim, que fora. Inclusive, essa economia na Pedro Grandene e Amarante pode ser feita a Rua Vêneto, só que o problema é que fizeram uma obra mal feita. Cada semana um buraco novo. O asfalto aspirina, botou com água, diluiu. Então, não é só ir lá, tá? Aos olhos nus, não precisa eu talvez descrever ou talvez levar uma foto, porque está lá, é só passar. E isso que não faz 6 meses que foi inaugurado o asfalto, ou se 6 um pouquinho, problemas na base, problemas de drenagem, problemas na execução da obra. Então também se economizou lá com a Pedro Grandene e aí as obras não são bem feitas, dá o que acontece? Problema, buraco.
Obrigado, vereador. Mas eu quero dizer que nessa casa também eu já vi que são obras de qualidade. Eu acho que não sei se o que se dissolve mais rápido, se é aspirina ou São Rizol. Mas ali não fazia meses. Fazia dias que tinha inaugurado, já deu o meu problema, o primeiro problema, acho que foi inaugurado em outubro, final de outubro já deu o primeiro problema de drenagem, que é uma coisa que quando começaram a fazer aquela obra, eu levantei nessa casa. Gente, vamos rever aquela drenagem. E hoje está se desmanchando a rua. Está se desmanchando porque, sinceramente, não fizeram drenagem. Eu até pedi para retirar a drenagem do meio dos lotes, dos terrenos que passam, né, anteriormente e continua passando agora, para colocar no leito da rua, que seria 20 metros de recuo daquela drenagem. Não foi feito. Agora tem outros problemas em outros pontos. Eu quero ver, vão abrir totalmente o asfalto de novo. Então é um valor gasto que, sinceramente, é aquela questão que eu falei no início. O dinheiro não é meu. Eu não vou. Que obrigação eu tenho aqui? Estou aqui para entender das minhas coisas. O negócio dos outros é negócio dos outros. Então, eu acho que hoje eu vi na cidade que o nosso executivo municipal é muito ausente. E, como aqui também já foi citado, muitas vezes a gente não sabe se quem é o prefeito vice ou o prefeito eleito, porque quando tu liga para um, o outro não está, e quando tu liga para o outro não atende. E a mesma coisa nossos secretários. Não nos atende, aliás, não atende a população, que o vereador é uma representação da população. Nessa semana, continuo indo no interior para buscar solução. Na linha 30, teve um problema de drenagem, que é tubos de 60, que uma parte levou, outra parte ficou lá. Os moradores, para acessar 12 famílias, pediram 4 tubos. Não foi e não sei se irá. E se não for até quarta-feira, nós vamos fazer uma vaquinha junto com aqueles moradores e vamos comprar, porque a mão de obra e tudo o resto eles fornecem. E outra questão que é muito cobrada, e eu tenho falado nessa casa, a questão de, nesse momento, fornecer brita para o pessoal do interior. Uma brita mais grossa, mas estou mandando no brita número 1, que com o barro ela desaparece. E uma coisa que me chamou a atenção nessa minha ida para o interior essa semana, é que sim, eles estão abrindo os córregos d'água, os córregos e riozinhos, que é importante isso sim, talvez, mas não agora. Agora nós temos que resolver os acessos das pessoas, para que as pessoas possam trabalhar, para que as pessoas possam receber os adubos, fertilizantes em suas propriedades, em suas plantações, porque não tem condições de acessar. Então é hora de resolver, estabelecer prioridade, porque, gente, limpar, e tinha 3 máquinas PC, 3 máquinas grandes da prefeitura aqui para baixo da linha ali, limpando o córrego. Eu acho que é importante, e outra previsão não é de chover mais agora, e as previsões têm acertado, mas tudo bem, cada um com suas prioridades ou com seus companheiros. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas presentes, aqui a imprensa, cumprimento especial aqui ao Gelson, nosso novo assessor de bancada, seja bem-vindo. Teremos muito trabalho pela frente. Eu tenho que voltar naquele assunto das máquinas que o prefeito estava leiloando e tirou, inclusive, 2 máquinas do leilão. O prefeito recebeu, do dia 1º de janeiro de 2021, máquinas novas e mais 24 milhões em caixa. É o sonho de qualquer prefeito, né? Pegar máquinas novas, prefeitura sem dívida e com 24 milhões em caixa. É um sonho, é um sonho.
E o prefeito recebeu esse conjunto de máquinas que foram compradas no dia 11 de junho de 2019, quando nosso país e o mundo estava sendo assolado pela pandemia, que iniciou mais forte em 2020, né? Quando as máquinas poderiam começar a trabalhar. Elas fizeram a Coronel Pena de Moraes, fizeram a 13 de Maio, asfaltos bons que estão lá, bem diferente dos aspirinas que estão sendo feitos atualmente, e fizeram aquele trecho que foi municipalizado da VRS 813, 900 metros. Está lá, excelente asfalto. Pois o prefeito resolveu vender essas máquinas. Eu vou pegar o exemplo de uma, que é a Vibroacabadora. A Vibroacabadora, a prefeitura pagou R$ 613.500. A máquina trabalhou umas 100 horas, mais ou menos. Isso é bem pouquinho. E o prefeito, além de não ter botado elas trabalhar, resolveu vendê-la pelo preço de R$ 89.000. Eu gostaria de saber quem foi o avaliador desta máquina. Quem chegou à conclusão que essa máquina valeria R$ 89.000? E para que todos possam entender, uma máquina dessa não se compra por qualquer um que esteja interessado. Ela precisa ter endereço certo. Precisa ser alguém que trabalha aplicando asfalto, senão ela não tem utilidade nenhuma. E nós aqui na nossa região temos diversas empresas que fazem asfalto. Seria muito fácil o prefeito ter pedido para uma dessas empresas quanto valeria essa máquina. Ou talvez pediu, não sei. E ele chegou à conclusão que vale 89.000. Mas o mais grave não é só isso. Essas máquinas foram compradas por um financiamento. E um financiamento para adquirir máquinas para a prefeitura, ele tem regras. E uma das regras do financiamento era não poder vendê-las com prazo inferior a 5 anos. E sabe que dia fecha os 5 anos da compra dessas máquinas? Dia 11 de junho de 2024. Sabe que dia é o leilão? Dia 12 de junho de 2024. Aí eu ouço hoje o prefeito numa coletiva, desesperado, nervoso, brabo, irritado. Aliás, faz uns par de dias que ele anda assim, né? Brigou com Deus e o mundo ultimamente. E eu acho que ele tem razão de estar nervoso, porque ultimamente as ações dele não têm sido boas conselheiras dele. Veja bem, ele disse no rádio que, ora, esse pessoal que quer administrar nunca administrou nada, tem que estar preparado, tem que estar capacitado para administrar. Como que ele fosse o cara mais capacitado. Só capacitação não é o suficiente. Tem que ter vocação para ser um gestor público. Tem que amar as pessoas, tem que ter humildade, tem que despir-se da vaidade, da soberba e da arrogância, se você quiser ser um bom gestor. E isso está faltando ao nosso prefeito. Ele acha porque ele fez uma faculdade e uns cursinhos de aperfeiçoamento é o suficiente. Tem gente que tem uma, tem duas, tem 3 faculdades, tem doutorado. Né? E ou ele pensa que o gestor é só ele, a equipe dele não conta, a equipe de um governo não conta, o conjunto de secretariados, de técnicos não conta, conta muito. O que não conta é quando não se tem liderança, capacidade de fazer a gestão, e isso lhe falta. Quando ele diz, numa bravata, que está fazendo mais com menos, mas como? Nós gastava 450 mil fazer 1 quilômetro de asfalto, ele gasta 1,5 milhão. De onde é que ele fez essa conta? Ele acabou de alugar um bem público na Praça da Bandeira aqui, por R$100 por mês o aluguel. Onde é que está a perspecção de gestor público disso aí? É o primeiro prefeito na história de Farroupilha que patrolou as estradas depois da colheita da uva. É o único prefeito da região que não teve o decreto aprovado da seca, que prejudicou vários agricultores do nosso município. Seria essa a capacitação? Se ele fez capacitação, nesse dia ele deve ter faltado.
deve ter estado ausente. Ele disse, inclusive, numa forma de desdém, que os partidos da oposição não se acertavam nem quando estavam no governo, sempre estavam brigando e agora é que não vão se acertar. Não é verdade. Nós sempre tivemos uma unidade. O que teve foi ele que interferiu no governo, que estava muito bem, e provocou o impeachment do prefeito Clayton. Ele e seus asseclas provocaram o impeachment do prefeito Clayton. Tiraram do governo um prefeito honrado, fazedor de obras, que tinha uma visão adiante. E que hoje, se fosse candidato a prefeito o Dr. Clayton, que está impedido de concorrer, e até o Bolivar Pascoal, não teria adversário. Seriam eleitos com folga. E ele dizer que os 8 partidos estão errados e os deles, os únicos que estão certos é os dele. Convidou vereadores para ir para o partido dele, no outro dia ele saiu de casa, foi para outra casa, foi para outro partido. Ignorou, inclusive, os seus correligionários do município, quis se filiar em Brasília, a custo do dinheiro público. Então, prefeito Fabiano Feltrin, não te vejo como uma pessoa do mal, mas te vejo como um administrador fraco. A gente viu aqui uma manchete no jornal Farroupilha. Não é uma notícia que eu inventei quando eu dei uma entrevista e falei disso daqui. Está aqui. Município prevê rombo de 50 milhões de reais. O prefeito, ou ele não leu o jornal, ou ele desmentiu o secretário dele de Finanças. Porque está aqui, e quem deu a entrevista foi o secretário de Finanças. Não fui eu quem dei. Eu apenas disse que via com preocupação. Né? Ah, mas teve a enchente, sim. Na gestão do Pedroso, do último ano, teve a pandemia. O mundo passava por dificuldades, o Brasil, o Rio Grande do Sul e Farroupilha. Aqui também estamos passando por dificuldades. Sim, é verdade. Mas há de convir que um bom gestor é previdente. Ele é previdente se ele é um bom gestor. Mas me parece que o bom gestor não aguenta uma trovoada, não aguenta um relâmpago. Já se desespera, briga com o ministro, faz um caos da sua cidade, prejudica o comércio, o turismo, a economia. Um empresário me procurou que tem que filmar ao redor da sua empresa, filmar dentro, filmar o estoque para provar que não tem alagamento, porque assistiu o vídeo do prefeito em Minas Gerais, que aqui estava tudo alagado. O Salto Ventoso não vai turista para lá, porque diz que está tudo interditado. Os hotéis estão sem hóspede, porque diz que aqui está tudo interditado. Então, prefeito, te vejo com muito desespero e sinto que às vezes até está tentando justificar o injustificável. Eu quero pedir para o Rose só mostrar uma foto aqui de uma máquina que estava trabalhando lá na linha República. É um trator de esteira. Todos conhecem um trator de esteira. Está lá, na página da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Esse trator não é da Prefeitura. Esse trator é de uma empresa que está fazendo uma estrada por conta da empresa. É um trator de uma empresa de Bento Gonçalves. Eu procurei e liguei para o empresário, ele diz, não, Roque, esse trator é meu, estou prestando serviço para tal empresa. E a prefeitura fez uma foto e colocou ali, na sua página. Fica uma reflexão, aonde andará o nosso prefeito? Um secretário foi para a rádio, na sexta-feira, inclusive depois que eu saí, até me perguntaram se podia fazer junto a entrevista com ele, eu falei que sim, não havia problema nenhum, mas parece que não deu certo. O secretário que foi para a rádio falar bobagens. E está tão abaixo da crítica
que não é digno nem da minha maledicência. Lhe cedo uma parte, vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgarten. Obrigado, vereador Roque, pela parte. Importante, né? Essa é a farroupilha da vida real. Que bom que o senhor traz, ilustra e elucida bem para mostrar que, como na rede são os leão, na prática são os gatinhos, tudo esniaulento, né? Tudo malchapá, né? Mas eu quero falar uma coisa que o senhor falou dos 50 milhões, que eu acho que é de suma importância. Na semana passada saiu a avaliação das metas fiscais, ou seja, o relatório do primeiro quadrimestre, e omitiram informações, esconderam, vereador Roque. Esconderam a saúde financeira do município para fazer o quê? Para fazer joguinho, teatrinho. Tá certo que o prefeito gosta de se aparecer e gosta de fazer ceninha, mas é o dinheiro da população, né? Nós temos o direito e o dever de saber qual é a vida financeira do município. Porque esconde, prefeito. A gente já está acostumado, ele se escondeu atrás das patrolas e até agora não saiu de lá. Talvez é lá que ele esteja, vereador Roque. Obrigado pela parte. Obrigado pela parte, vereador Juliano. Eu acabei de receber agora aqui, de um cidadão, 18h57, durante a minha fala. Disse ele, colaborando com os locais, com asfalto aspirina, entre aspas, Rua Gonçalves Dias, acabou de ser feita e está intransitável. Cadê aquele prefeito que diz que os nossos asfaltos eram mal feitos? Vamos comparar. Vamos comparar um a um. Preço. Aliás, é estranho como esse prefeito tem uma mania. Ele compra caro e vende barato. Mas ele diz que faz mais com menos. É muito impressionante. A Rua Coronel Pena de Moraes, esquina com a Armando Antonello, passou 3 anos com alagamento. Agora faz 6 meses que eles cortaram o asfalto e até agora não fecharam. Agora eles botaram uma placa. Então, de fato, eu acho que o prefeito não está andando por aí. Recebi uma mensagem de um eleitor, de um cidadão farroupilhense que diz o seguinte: Pedroso deixou 24 milhões em caixa. Já que o gabinete é compartilhado, se cada um deixar a metade, ainda vai sobrar 25 milhões cada um de débito. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. E está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.